triunfal em Jerusalém. Após ter percorrido por um longo período toda a região da Galileia, inúmeras pessoas o seguiam. Agora, havia chegado o momento de entrar pela segunda e última vez em Jerusalém, o grande centro religioso e político de Israel. Naquele momento, Cristo estava no auge da sua popularidade. As pessoas estavam eufóricas e o proclamavam como o rei de Israel 6. Alguns discípulos, que àquela altura ainda não estavam cientes do seu desejo, até disputavam quem seria maior se ele conquistasse o trono político 7. Os discípulos e as multidões estavam extasiadas. Entretanto, mais uma vez ele teve uma atitude imprevisível que chocou a todos. Quando todos esperavam que ele entrasse triunfalmente em Jerusalém, com uma grande comitiva e pompa, tomou uma atitude clara e eloquente que demonstrava que rejeitava qualquer tipo de poder político, pompa e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegar um pequeno animal, um jumentinho, e teve a coragem de montar naquele desajeitado animal. E foi assim que aquele homem superadmirado entrou em Jerusalém. Nada é mais satírico e desproporcional do que o balanço de um homem transportado por um jumento. O animal é forte, mas é pequeno. Quem o monta não sabe onde colocar os pés, se os levanta ou os arrasta pelo chão. Que cena impressionante! As pessoas, mais uma vez, ficaram chocadas com o comportamento de Cristo. Mais uma vez ficaram sem entendê-lo. Os seus discípulos, que estavam tão eufóricos com tanto apoio popular, receberam um balde de água fria. Porém, as pessoas, confusas e ao mesmo tempo admiradas, colocavam suas vestes sobre o chão para ele passar e o exaltavam como rei de Israel. Elas queriam proclamá-lo um grande rei e ele demonstrava que não queria nenhum poder político. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade, era preciso aprender a se interiorizar. Cristo propunha uma revolução que se iniciava no interior do homem, no secreto do seu ser, e não no exterior, na estética política. É impressionante, mas ele não se mostrava nem um pouco preocupado, como geralmente ficamos, com aparência, poder, status social, opinião pública. Imaginem o presidente dos Estados Unidos, no dia da sua posse, solicitando aos seus assessores que arrumem um pequeno animal, como um jumento, para ele entrar na Casa Branca. Certamente esse presidente seria encorajado a ir imediatamente a um psiquiatra. A criatividade intelectual não consegue criar uma personalidade que possui uma inteligência requintada e, ao mesmo tempo, tão despojada e humilde. Uma pessoa, no auge da sua popularidade, explode de orgulho e modifica o padrão das suas reações. Algumas, ainda que humildes e humanistas, ao subir num pequeno degrau da fama, olham o mundo de cima para baixo e se colocam, ainda que inconscientemente, acima dos seus pares. Cristo estava no ápice do seu sucesso social, todavia, ao invés de se colocar acima dos outros, ele desceu todos os degraus da simplicidade e do despojamento, e deixou todos perplexos com sua atitude. Se caminhasse a pé seria mais digno e menos chocante. Porém ele preferiu subir num pequeno animal para estilhaçar os paradigmas das pessoas que o contemplavam e abrir as janelas das suas mentes para outras possibilidades. Qualquer presidente do mais miserável dos países entraria com mais pompa e estética na sede do seu governo. As características da personalidade de Cristo realmente ultrapassavam os limites da criatividade intelectual humana. Ele surpreendia até os biógrafos que conviveram com ele. A personalidade de Cristo foge aos parâmetros da imaginação. Sua inteligência flutuava entre os extremos.
Em alguns momentos expressava uma grande eloquência, coerência intelectual e segurança e, em outros, dava um salto qualitativo e expressava o máximo da singeleza, resignação e humildade. Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se expressava como uma melodia que rimava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, entre elas psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes como a dele. Quem é que no auge do seu sucesso conserva suas raízes mais íntimas? Essa perda de raízes diante do sucesso nem sempre ocorre pela determinação do eu, mas por processos intelectuais que fogem ao controle do eu. Muitas pessoas, depois de alcançar qualquer tipo de sucesso, perdem, ainda que inconsciente e involuntariamente, não apenas as suas raízes históricas, mas também sua capacidade de contemplação do belo diante dos pequenos eventos da rotina diária. Por isso, com o decorrer do tempo diversas pessoas que conquistam a notoriedade se entediam com a fama e acabam procurando uma vida mais reservada. Será que alguns personagens da literatura mundial aproximaram-se da personalidade de Cristo? Desde que Gutenberg inventou as técnicas gráficas modernas, tem havido dezenas de milhares de autores que criaram milhões de personagens na literatura. Será que algum desses personagens teve uma personalidade com as características de Cristo? Está aí um bom desafio de investigação. Realmente creio que não. As características de Cristo fogem ao padrão do espetáculo da inteligência e criatividade humanas. No passado, Cristo era para mim fruto da cultura e da religiosidade humana. Porém, após anos de investigação, convenci-me de que não estou estudando a inteligência de uma pessoa fictícia, imaginária, mas de alguém real, que andou e respirou nesta terra. É possível rejeitá-lo, todavia se investigarmos as suas biografias, não há como negar a sua existência e reconhecer a sua perturbadora personalidade. A personalidade de Cristo é inconstrutível pela imaginação humana. As diferenças nas biografias de Cristo sustentam a história de um personagem real. Durante alguns anos, eu pensava que as pequenas diferenças existentes nas passagens comuns dos 4 evangelhos diminuíam a credibilidade deles. Com o decorrer da minha análise, compreendi que essas diferenças também eram importantes para atestar a existência de Cristo. Compreendi que as suas biografias não procuravam ser cópias umas das outras. Eram resultado da investigação de diferentes autores em diferentes épocas sobre alguém que possuía uma história real. Todos os evangelhos relatam Pedro negando a Cristo. Porém, quando Pedro negou pela terceira vez, somente Lucas em seu evangelho comenta que Cristo, naquele momento, voltou-se para Pedro e o olhou fixamente. 8. As diferenças de relatos nos 4 evangelhos, ao contrário do que muitos podem pensar, não depõem contra a história de Cristo, mas financiam a sua credibilidade. Vejamos esta tese. Lucas era médico e, como tal, aprendeu a investigar os fatos detalhadamente. Ele tinha um olho clínico acurado, devia detectar fatos que ninguém observava ou dava importância. Quando, muitos anos após a morte de Cristo, interrogou Pedro e colheu os detalhes daquela cena, captou um gesto de Cristo que passou despercebido pelos outros autores dos evangelhos. Captou que Cristo, mesmo sendo espancado e injuriado, ainda assim esqueceu-se da sua própria dor e se preocupou com Pedro. Pedro comentou com Lucas que no instante em que ele o negava pela terceira vez, Cristo virou-se para ele e o fitou profundamente. O olhar de Cristo esconde nas entrelinhas complexos fenômenos intelectuais e uma delicadeza emocional.
Mesmo no extremo da sua dor, ele se preocupava com a angústia dos outros, sendo capaz de romper o instinto de preservação da vida e acolher e encorajar as pessoas, ainda que fosse com um olhar. Quem é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da sua própria dor? Se muitas vezes queremos que o mundo gravite em torno de nossas necessidades quando estamos emocionalmente tranquilos, imagine quando estamos sofrendo, ameaçados, desesperados. Pedro talvez só tenha tido uma compreensão plena da dimensão deste olhar após 30 anos da morte de Cristo, ou seja, depois que Lucas, com seu olho clínico, investigou a história do próprio Pedro e captou aquela cena e a descreveu no ano 60 DC, que foi a data provável em que ele produziu o seu evangelho. O Evangelho de Lucas é um documento histórico bem pesquisado e detalhista. Ele consultou testemunhas oculares, selecionou as informações e as organizou de maneira adequada. Como médico, tinha interesse em comum por retratar assuntos da medicina nova. Deu muita atenção para os acontecimentos referentes ao nascimento de Cristo. Investigou Isabel e Maria, por isso foi o único que descreveu seus cânticos, bem como os pensamentos íntimos de Maria. Lucas demonstrou um interesse particular pela história das pessoas, por isso retratou Zaqueu, o bom samaritano, o ex-leproso agradecido, o publicano arrependido e nos conta a parábola do filho pródigo. Lucas era um investigador minucioso, que captou particularidades de Cristo. Percebeu que até seu olhar tinha grande significado intelectual. Como disse, os demais autores dos evangelhos não captaram esse olhar de Cristo, por isso não o registraram. Essas diferenças em suas biografias atestam que elas eram fruto de um processo de investigação realizado por diferentes autores que enfocaram diversos aspectos históricos. Os evangelhos são 4 biografias incompletas produzidas, em tempos diferentes, por pessoas que foram cativadas pela história de Cristo. Essas biografias têm coerência, sofisticação intelectual, pensamentos ousados, ideias complexas. São sintéticas, econômicas, não primam pela ostentação e elogio particular. Cristo, em alguns momentos, revelava claramente seus pensamentos, mas em seguida se ocultava nas entrelinhas das suas reações e das suas parábolas, o que o torna difícil de ser compreendido. Ele se revelava e se ocultava continuamente. Por que tinha tal comportamento? Sua história nos revela que não era somente porque não procurava o brilho social, mas porque tinha um grande propósito. Queria produzir uma revolução no interior do homem, uma revolução transformadora, difícil de ser analisada. Queria produzir uma transformação nas entranhas do espírito e da mente humana, capaz de gerar tolerância, humildade, justiça, solidariedade, contemplação do belo, cooperação mútua, consideração pela angústia do outro. Seu comportamento de se revelar e se ocultar continuamente também objetivava provocar a inteligência das pessoas com as quais convivia. Como estudaremos, ele desejava continuamente romper a ditadura do preconceito e o cárcere intelectual dessas pessoas. Ninguém foi tão longe em querer implodir os alicerces da rigidez intelectual e procurar transformar a humanidade. As características ímpares da personalidade daquele que dividiu a história da humanidade. A análise da inteligência de Cristo não obedecerá a uma ordem cronológica da vida de Cristo, mas estudará as características da sua inteligência em situações específicas e em épocas distintas da sua história. Este livro não defende uma religião. Sua meta é fazer uma investigação psicológica da personalidade de Cristo. Porém, os sofisticados princípios intelectuais da inteligência dele poderão contribuir para abrir as janelas da inteligência das pessoas de qualquer religião, mesmo das não cristãs. Tais princípios são tão complexos que até os ateus mais céticos poderão enriquecer sua capacidade de pensar diante deles.
Como estudaremos a psicologia, a educação, a sociologia, a área de recursos humanos e outras ciências perderam muito por não ter investigado a inteligência de Cristo e aplicado suas características fundamentais. É difícil encontrar alguém capaz de nos surpreender com as características de sua personalidade, capaz de nos convidar a nos interiorizar e repensar nossa história. Alguém que diante dos seus focos de tensão, contrariedades e dores emocionais tenha atitudes sofisticadas e seja capaz de produzir pensamentos e emoções que fujam do padrão trivial. Alguém tão interessante que seja capaz de perturbar nossos conceitos e paradigmas existenciais. Com o decorrer dos anos, à medida que atuei como psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador da inteligência e investiguei diversos tipos de personalidade, compreendi que o homem, apesar da complexidade da sua mente, é frequentemente muito previsível. Cristo fugia a esta regra. Possuía uma inteligência instigante capaz de provocar a inteligência de todos que passavam por ele. Neste tópico farei uma síntese das características de sua personalidade, as quais serão explicadas e desenvolvidas ao longo deste livro. Cristo tinha plena consciência do que fazia. Tinha metas e prioridades bem estabelecidas. 10. Era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Ele despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos. 11. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, ele não se intimidava. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia. Cristo nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano. O ambiente sociopolítico era angustiante. Sobreviver era uma tarefa difícil. A fome e a miséria eram o cotidiano das pessoas. O direito personalíssimo, ligado à liberdade de expressar o pensamento, era profundamente restringido pela cúpula judaica e amaldiçoado pelo Império Romano. A comunicação e o acesso às informações eram restritos. Os judeus esperavam um grande líder, o Cristo, ungido, alguém capaz de reinar sobre eles, de resgatar-lhes a identidade e de libertá-los do jugo do Império Romano. Os membros da cúpula judaica viviam sob tensão política, sob a ameaça à sobrevivência e do aviltamento dos seus direitos. Porém, devido à rigidez intelectual deles, não investigaram e, portanto, não reconheceram o Cristo humilde, tolerante, dócil e inteligente, que não tinha prazer no status social nem queria o poder político. Esperavam alguém que os libertasse do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o homem das suas misérias psíquicas. Esperavam alguém que fizesse uma revolução exterior, mas veio alguém que propôs uma revolução interior. Esperavam um poderoso político, mas veio alguém que nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade desprezível, Nazaré, e se tornou um carpinteiro, vivendo no anonimato até os 30 anos. Cristo não frequentou os bancos de uma escola, nem cresceu aos pés dos intelectuais da época, dos escribas e fariseus, mas frequentou a escola da existência, a escola da vida. Nessa escola, conheceu profundamente o pensamento, as limitações e as crises da existência humana. No anonimato, passou pelas angústias, dores físicas, opressões sociais, dificuldades de sobrevivência, frio, fome, rejeição social.
Na escola da existência, a maioria das pessoas não investe em sabedoria. Nessa escola, a velhice não é sinal de maturidade. Nela, os títulos acadêmicos, o status social e a condição financeira não refletem a riqueza interior nem significam sucesso na liberdade de pensar, na arte da contemplação do belo, no prazer de viver. Estudaremos que essa é abrangente, pois envolve toda a nossa trajetória de vida, incluindo até mesmo a escola educacional. A escola da existência é tão complexa que nela se pode ler uma infinidade de livros de autoajuda e continuar, ainda assim, a ser inseguro e ter dificuldades de lidar com as contrariedades. Nela, o maior sucesso não está fora do homem, mas em conquistar terreno dentro de si mesmo. A maior jornada não é exterior, mas caminhar nas trajetórias do próprio ser. Nessa escola, os melhores alunos não são aqueles que se gabam dos seus sucessos, mas os que reconhecem seus conflitos e limitações. Todos passam por determinadas angústias e ansiedades, pois algumas das mazelas da vida são imprevisíveis e inevitáveis. Na escola da existência se aprende que a experiência se adquire não só dos acertos e das conquistas, mas, muitas vezes, das derrotas, das perdas e do caos emocional e social. Foi nessa escola, tão sinuosa, que Cristo se tornou o mestre dos mestres. Ele foi mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são pequenos aprendizes. Muitos psiquiatras e psicoterapeutas possuem elegância intelectual enquanto estão dentro dos seus consultórios. São lúcidos e coerentes enquanto estão envolvidos na relação terapêutica com seus pacientes. Porém, a vida real pulsa fora dos consultórios de psiquiatria e psicoterapia. Assim, quando estão diante dos seus próprios estímulos estressantes, ou seja, das suas frustrações, perdas e dores emocionais, apresentam dificuldades para manter a lucidez e a coerência. Do mesmo modo, muitas pessoas que frequentam uma reunião empresarial, científica ou religiosa apresentam um comportamento sereno e lúcido enquanto estão reunidas. Todavia, quando estão diante dos territórios turbulentos da vida, não sabem se reciclar, ser tolerantes, trabalhar suas contrariedades com dignidade. A melhor maneira de conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la não nos ambientes isentos de estímulos estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes. Quem é que usa continuamente as angústias existenciais, as ansiedades, os estresses sociais, os desafios profissionais, para enriquecer a arte de pensar e amadurecer a personalidade? Viver com dignidade e maturidade a vida que pulsa no palco de nossas existências é uma arte que todos temos dificuldades de aprender. Cristo, devido à elegância como manifestava seus pensamentos, provavelmente usava cada angústia, cada perda, cada contrariedade como uma oportunidade para enriquecer sua compreensão da natureza humana. Era tão sofisticado na construção dos pensamentos que fazia até mesmo das suas misérias uma poesia. Dizia poeticamente que as raposas têm seus coves, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem, ele, não tinha onde reclinar a cabeça. 12. Como pôde alguém falar elegantemente da sua miséria? Cristo era um poeta da existência. Suas biografias revelam que ele reconhecia e reciclava suas dores continuamente. Assim, em vez de elas o destruírem, ele as usava como alicerce da sua inteligência. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte de sua existência, porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e viver humanos. Seu projeto era insidioso. Ele expressava que primeiro o interior, ou seja, o mundo dos pensamentos e das emoções deviam ser transformados, caso contrário a mudança exterior não teria estabilidade, não passaria de mera maquiagem social. 13. Para Cristo, a mudança exterior, dos amplos aspectos sociais, era uma consequência da transformação interior.
Apesar de a inteligência de Cristo ser excepcional, ele reunia todas as condições para confundir o pensamento humano. Nasceu numa pequena cidade. Seu parto foi entre os animais, sem qualquer espetáculo social, estética e glamour. Com menos de 2 anos, mal tinha iniciado sua vida e já estava condenado à morte por Herodes. Seus pais, apesar da riqueza interior, não tinham qualquer expressão social. A cidade em que cresceu era desprezada. Sua profissão era humilde. Seu corpo foi castigado pelas dificuldades de sobrevivência, pois alguns o consideravam envelhecido em relação à sua idade original 14. Não procurava ser o centro das atenções. Como disse, quando a fama batia-lhe à porta, ele procurava se interiorizar e fugir dos assédios sociais. Não se autopromovia nem se autoelogiava. Não falava sobre sua identidade claramente, nem mesmo para seus mais íntimos discípulos, mas deixava que eles usassem a capacidade de pensar e a descobrissem por si mesmos. 15. Falava frequentemente na terceira pessoa, referindo-se ao seu pai. Só falava em primeira pessoa em ocasiões especiais, nas quais sua ousadia era impressionante, deixando todos perplexos com suas palavras. 16. Cristo gostava de conviver com as pessoas sem qualquer valor social. Era o exemplo vivo de uma pessoa avessa a todo tipo de discriminação. Ninguém, por mais imoral e defeitos que tivesse, era indigno de se relacionar com ele. Ele se doava sem esperar nada em troca. Diferente dos escribas e fariseus, dava mais importância à história das pessoas do que ao pecado como ato moral. Entrava no mundo delas, percorria a trajetória de suas vidas. Gostava de ouvi-las. A arte de ouvir era uma joia intelectual para ele. Cristo não tinha formação psicoterapêutica, mas era um mestre da interpretação, pois conseguia captar os sentimentos íntimos das pessoas. Conseguia perceber seus conflitos mais clandestinos e atuar neles com inteligência e eficiência. Era comum se antecipar e dar respostas às perguntas que ainda não tinham sido formuladas ou que as pessoas não tinham coragem de expressar. 17. Ele reagia educadamente até quando o ofendiam profundamente. Era amável mesmo quando corrigia e repreendia seriamente a alguém. 18. Não expunha publicamente os erros das pessoas, mas ajudava-as com discrição, considerando-as acima dos seus erros, conduzindo-as a se repensarem. Embora fosse eloquente, expunha e não impunha suas ideias. Não persuadia e nem procurava convencer as pessoas a crer nas suas palavras. Não as pressionava para que o seguissem, apenas as convidava. 19. A responsabilidade de crer nele era exclusivamente delas. Suas parábolas não produziam respostas prontas, mas estimulavam a arte da dúvida e a produção de pensamentos. Cristo não respondia às perguntas quando pressionado, sendo fiel à sua própria consciência. Embora fosse muito amável, não bajulava ninguém. Não empregava meios escusos para conseguir determinados fins. Por isso, era mais fácil às pessoas ficarem perplexas diante dos seus pensamentos e reações do que compreendi-los. Ele foi, de fato, um grande teste para a cúpula de Israel. Cristo foi e continua sendo um grande enigma para a ciência e para os intelectuais de todas as gerações. Hoje, provavelmente, não poucas pessoas que dizem segui-lo ficariam perturbadas pelos seus pensamentos se vivessem naquela época. Cristo confundia a mente, ao mesmo tempo, causava profunda admiração nas pessoas que passavam por ele, até dos seus opositores. Maria, sua mãe, impressionava-se com seu comportamento e com suas palavras desde a infância.
Quando ele falava, ela em silêncio guardava suas palavras 20. Com 12 anos de idade, os doutores da lei, admirados, sentavam ao seu redor para ouvir sua sabedoria 21. Seus discípulos ficavam continuamente atônitos com sua inteligência, enquanto seus opositores emudeciam diante do seu conhecimento, faziam plantão para ouvir suas palavras 22. Até Pilatos parecia um menino perturbado diante dele 23. Ele, devido à arrogância e ao autoritarismo conferidos pelo poderoso Império Romano, não podia suportar o silêncio de Cristo em seu interrogatório. A singeleza e serenidade dele, mesmo diante do risco de morrer, chocavam a mente de Pilatos. Mesmo sua esposa, que não participava do julgamento de Cristo, mas sabia o que estava acontecendo, ficou inquieta, sonhou com ele e teve seu sono perturbado 24. As pessoas discutiam continuamente quem era aquele misterioso homem que aparentemente tinha uma origem tão simples. Devido à sua intrigante e instigante inteligência, Cristo provavelmente foi o maior causador de insônia em sua época. A promessa da ciência e a frustração gerada. No século XIX e principalmente no XX, a ciência teve um desenvolvimento explosivo. Paralelamente a isto, o ateísmo floresceu como nunca. A ciência tanto progredia quanto prometia muito. Alicerçado na ciência, o homem se tornou ousado em seu sonho de progresso e modernidade. Milhões deles, inclusive muitos intelectuais, baniram Deus de suas vidas, de suas histórias. A ciência se tornou o Deus do homem. Ela prometia conduzi-lo a dar um salto nos amplos aspectos da prosperidade biológica, psicológica e social. A solidariedade cresceria, a cidadania floresceria, o humanismo embriagaria as relações sociais, a riqueza material se expandiria e atingiria todo o ser humano, a miséria social seria extinguida e a qualidade de vida atingiria um patamar brilhante. As guerras, as discriminações e as demais violações dos direitos humanos seriam lembradas como manchas das gerações passadas. Belo sonho. A ciência fazia uma grande e espetacular promessa, que não era dita por palavras, mas, ainda assim, era forte e arrebatadora. Era uma promessa sentida a cada momento que se dava um salto espetacular na engenharia civil, na mecânica, na eletrônica, na medicina, na genética, na química, na física, etc. A expansão do conhecimento se tornava incontrolável. Cada ciência se multiplicava em outras novas. Cada viela do conhecimento se expandia e se tornava um bairro inteiro de informações. Encontrava-se um microcosmo dentro das células. Descobria-se um mundo dentro dos átomos. Compreendia-se um mundo com bilhões de galáxias que pulsavam no espaço. Produzia-se um universo de possibilidades nas memórias dos computadores. A ciência desenvolveu-se intensamente, todavia frustrou o homem. De um lado, fez e continua fazendo muito. Causou uma revolução tecnológica no mundo extrapsíquico e mesmo no seu próprio organismo, por intermédio dos exames laboratoriais, das técnicas de medicina. Revolucionou o mundo extrapsíquico, o mundo de fora do homem, mas não o mundo intrapsíquico, o mundo de dentro do homem, o cerne da sua mente. Conduziu o homem a conhecer o imenso espaço e o pequeno átomo, mas não o conduziu a explorar seu próprio mundo interior. Produziu veículos automotores, mas não veículos psíquicos capazes de conduzir o homem a caminhar nas trajetórias do seu próprio ser. Fabricou máquinas para arar a terra e produzir mantimentos para saciar a fome física, mas não gerou princípios psicológicos e sociológicos para arar sua rigidez intelectual, seu individualismo e nutri-lo com a cidadania, a tolerância, a preocupação com o outro. Produziu informações e multiplicou as universidades, mas não resolveu a crise de formação de pensadores.
A ciência não causou a tão sonhada revolução do humanismo, da solidariedade, da preservação dos direitos humanos. Não cumpriu as promessas mais básicas de expandir a qualidade de vida psicossocial do homem moderno. O homem do final do século XX se sentiu traído pela ciência e o do terceiro milênio se sente hoje frustrado, perdido, confuso, sem âncora intelectual para se segurar. O conhecimento e as misérias psicossociais. Milhões de pessoas conseguem definir as partículas dos átomos que nunca viram, mas não conseguem compreender que a cor da pele branca ou negra, tão perceptível aos olhos, não serve de parâmetro para distinguir duas pessoas da mesma espécie que possuem o mesmo espetáculo da construção de pensamentos. Somos, a cada geração, uma espécie mais feliz, humanista, solidária, complacente, tolerante e menos doente psiquicamente? Infelizmente não. O conhecimento abriu novas e impensáveis perspectivas. As escolas se multiplicaram. As informações nunca foram tão democratizadas, tão acessíveis. Estamos na era da educação virtual. Milhões de pessoas cursarão universidades dentro de suas próprias casas. Porém, onde estão os pensadores que deixam de ser espectadores passivos e se tornam agentes modificadores da sua história existencial e social? Onde estão os engenheiros de ideias criativas, capazes de superar as ditaduras do preconceito e dos focos de tensão? Onde estão os poetas da inteligência que desenvolveram a arte de pensar? Onde estão os humanistas, que não objetivam que o mundo gravite em torno de si, que superam a paranoia do individualismo, que transcendem a paranoia da competição predatória e sabem se doar socialmente? O homem nunca usou tanto a ciência. Entretanto, nunca desconfiou tanto dela. Ele sabe que a ciência não resolveu os problemas básicos da humanidade. Qual a consequência disto? É que a forte corrente do ateísmo que se iniciou no século XIX e que perdurou durante boa parte do XX foi rompida. A ciência, como disse, tanto progredia quanto prometia muito. O homem, sob os alicerces da ciência, ganhou o status de Deus, pois acreditava ser capaz de extirpar completamente as suas próprias misérias. Assim, durante muitas décadas, o ateísmo floresceu como num canteiro vivo. Todavia, com a frustração da ciência, o ateísmo ruiu como num jogo de cartas de baralho, implodiu, e o misticismo floresceu. Fomos de um extremo para outro. Percebendo as misérias psicossociais ao seu redor e observando as notícias de cunho negativo saltitando todos os dias das manchetes dos jornais, o homem moderno começou a procurar por Deus. Ele, que não cria em nada, passou a crer em tudo. Ele, que era tão cético, passou agora a ser tão crédulo. É respeitável todo tipo de crença, porém é igualmente respeitável exercer o direito de pensar antes de crer, crer com maturidade e consciência crítica. O direito de pensar com consciência crítica é nobilíssimo. A ciência e a complexidade da inteligência de Cristo. A ciência foi tímida e omissa em pesquisar algumas áreas importantíssimas do conhecimento. Uma delas se relaciona aos limites entre a psique e o cérebro. Temos viajado pelo imenso espaço e penetrado nas entranhas do pequeno átomo, mas a natureza intrínseca da energia psíquica, que nos torna seres que pensavam e sentem emoções, permanece um enigma. Outra atitude tímida e omissa que a ciência cometeu ao longo dos séculos está ligada à investigação do personagem principal deste livro, Cristo. A ciência o considerou complexo demais. Sim, ele o é, mas ela foi tímida em pesquisar a inteligência dele. Será que aquele que dividiu a história da humanidade não merecia ser mais bem investigado? Ela o considerou inatingível, distante de qualquer análise.
deixou esta tarefa apenas para ser realizada na esfera teológica. Há pelo menos duas maneiras de uma pessoa ser deixada de lado: quando é considerada sem nenhum valor ou quando, na outra ponta, é tão valorizada que se torna inatingível. Cristo foi rejeitado por diversos intelectuais de sua época, pois foi considerado um perturbador da ordem social e religiosa. Hoje, ao contrário, é tão valorizado que muitos o consideram intocável, distante de qualquer investigação. Todavia, como